Bom dia, família angolana. Bem-vindos ao nosso consultório. Reúna a todos porque Obrigado, Doutor está no ar. É uma doença crônica respiratória obstrutiva que provoca inflamação das vias aéreas, fazendo com que os brônquios sofram um estreitamento e dificulta a passagem de ar durante a respiração. Asma brônquica é o tema de conversa de hoje. Está comigo a doutora Ofélia Sachicola, que é pneumologista. Bom dia, doutora. Bom dia, Nayo. Bom dia, obrigada. Está muito bonita. Muito obrigada. Mais bonita, no caso. Obrigada igualmente. Doutora, asma brônquica, bronquite, asma, está tudo interligado? É a mesma coisa? Não? Por favor, desmistifique isto. Sim, com certeza. Na verdade, são sinônimos. Só que o termo asma brônquica é o termo técnico que usamos entre profissionais. E a bronquite, ouvimos muitas vezes a dizerem sofri ou sofre de brônquios. É a tradução da asma brônquica. A característica principal aqui é mesmo essa inflamação a nível das vias respiratórias. Então, as pessoas preferem, não sei porquê, usar esse termo bronquite, brônquios, mas do ponto de vista técnico é a mesma coisa que asma. Asma brônquica. Muito bem, doutora. Então, nós vamos aqui ter o suporte da imagem, não é? Para poder elucidar melhor como é que a coisa, como é que ela funciona. Exatamente. Conseguem ver, na primeira figura, na número 1, temos uma via respiratória normal. Essa via respiratória, qual é a principal função? É transmitir ou transportar oxigênio para o organismo e tirar o dióxido de carbono. Na primeira imagem, nós temos uma via aérea que está permeável, sem nenhum problema. Portanto, aqui o que acontece é que o ar entra e sai normalmente sem nenhum tipo de impedimento. Muito bem. Na segunda imagem, ou no número 2, nós temos já uma via aérea já com as características de inflamação, que é a tradução daquilo que é a asma brônquica. Portanto, vocês veem aqui uma inflamação a nível das vias respiratórias e que vai provocar uma obstrução ou um estreitamento do lúmen. Sim. E faz com que não haja passagem de ar de forma normal. E é dali onde surge toda a sintomatologia característica do doente asmático. Portanto, tem a obstrução, tem a inflamação e depois produz o muco. E essa redução do nível, o calibre do brônquio, não permite que o ar entre e saia e o doente tem toda aquela sintomatologia caracterizada, dor torácica. O doente sempre vai dizer, doutora, tenho a sensação de que tenho uma opressão torácica, tenho dificuldade em respirar, tenho cansaço fácil. Isso tudo traduz-se exatamente nessa imagem. Portanto, é o estreitamento que existe a nível das vias respiratórias. Muito bem, doutora. E as crianças, elas são mais acometidas ou qualquer um de nós pode ter este problema? Exatamente. Existe uma falsa ideia de que a asma é mais comum em crianças, mas não é bem assim. Eu sou pneumologista e sou pneumologista de adultos e eu só vejo doentes com asma em doentes adultos. E eu posso lhe dizer aqui, sem medo de errar, que a asma é a primeira causa de consulta na nossa unidade hospitalar. Portanto, essa ideia de que a asma só acontece mais em crianças é completamente errada. Errada. Claro que existem crianças que começam já com as manifestações mais cedo, mas também não são todas as crianças. Tem que ter uma predisposição genética, tem que ter alguma característica já familiar que predispõe essa criança a ter essas manifestações. Então, aqui precisamos saber quais são as pessoas suscetíveis a terem asma. Asma brônquica. Sim, normalmente é uma característica já que é familiar. Normalmente essas crianças já têm histórico na família. Portanto, pais, avós, de terem alguma manifestação ou um diagnóstico prévio de asma. Crianças, por exemplo, também são muito propensas a alergias, né? Temos aquelas crianças que, quando muito novinhas, já começam a manifestar algum sinal de atopia ou alergia. À medida que vão crescendo, também podem ter manifestações de asma.
Portanto, aqui a predisposição genética conta muito. Conta muito. Então, é o primeiro fator de causa. É o primeiro fator, vamos chamar fator de risco. Ok, muito bem. É um fator de risco, sim. Muito bem. E existem outros fatores de risco, já que entramos para a senda dos riscos? Na verdade, o que existe são fatores que descompensam a doença de base. Ou seja, não existe... Ao contrário da tuberculose, ao contrário da malária e outras doenças que têm um fator causal, um agente etiológico, na asma nós não conseguimos identificar um fator ou uma causa que diga a causa da asma é esta. Portanto, são várias coisas que vão concorrendo e fazem com que a pessoa tenha ou não essa asma. E a principal delas é que eu já disse, essa predisposição genética, portanto, é uma alteração que existe a nível de genes e que vai predispor o indivíduo a ter asma ou não. E depois alguns fatores, como são as alergias, que predispõem também a pessoa a ter mais asma do que outras. Mas, doutora, há aqui um caso, vamos chamar meio paradoxo, não é? Porque acredito que há muita gente dentro da nossa população que tem alergias e deve ter problemas respiratórios, porque nós estamos numa cidade que é úmida e tem muita densidade de vento, poeira, e isso somos todos acometidos a isso, ninguém foge. Os exames laboratoriais pré-nupciais devem fazer parte do nosso dia a dia. Como é que nós vamos evitar que pessoas, não é, possam ter asma brônquica de forma hereditária? Não, isso nós não temos como. Não temos como evitar. Infelizmente, não temos como prever, né, que nem mesmo com exames pré-nupciais, isso não conseguimos fazer. Não é igual à fibrose quística, não é igual à anemia falciforme, não. Na asma não tem nada disso. Na asma, infelizmente, não conseguimos prever que essa pessoa vai desenvolver a asma ou não. E outra coisa, alergias, nem toda pessoa que é atópica e que é alérgica vai depois cursar com asma. Não é isso que nós estamos a dizer. Estamos a dizer que algumas pessoas dentro daquele grupo que tem alergias, por exemplo, alimentares, né? Temos pessoas que têm muitas alergias alimentares, podem, em alguma altura da vida, também desenvolver algumas manifestações do ponto de vista respiratório que são coincidentes com a asma, mas não são todas. Muito bem. E quais são os recursos? Nós sabemos que o doente asmático usa bomba. Será que todos usam? Sim, a partir do momento que nós fazemos o diagnóstico, esse doente terá de ser submetido a um tratamento. E tudo que existe para tratamento de doenças obstrutivas de forma geral é por inaladores, são as tais bombinhas. As pessoas têm muito medo em fazer a bombinha porque a bombinha vicia, mas a bombinha não vicia, a bombinha trata. A bombinha trata, porque dentro da bombinha nós temos fármacos que vão diminuir exatamente essa inflamação, não é? Porque nós temos sempre junção de dois fármacos nestas bombinhas e que vão diminuir a inflamação e vão permitir que o fluxo de ar se faça de forma normal. Portanto, não vicia de forma nenhuma. Através da bombinha, o fármaco vai se depositar diretamente nas vias respiratórias. E é isso que a gente quer, porque o efeito é local e é mais rápido. E o organismo vai usar aquilo que precisa e aquilo que não precisa, depois o próprio organismo vai se encarregar de desperdiçar. Portanto, não existe nenhum... Eu não sei de onde é que saiu essa ideia. São mitos. São mitos. São mitos. Exatamente. Mas a bombinha não vicia, a bombinha trata. E eu agora digo sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre a asma, eu digo sempre, bombinha não vicia, bombinha trata. É assim que nós temos que pensar. O doente de asma brônquica acaba por ter cura ou é uma doença... infelizmente crônica? Infelizmente é crônica, mas ela controla-se. Ela é crônica, não tem cura, definitivamente, mas ela pode ser controlada. E como é que nós controlamos? Por meio da medicação, que é pela bombinha, e por outras medidas, como é o controle ambiental. Dentro da própria casa, por exemplo, evitar ter uma casa com muito pó, ter aquelas cortinas muito pesadas que acumulam muito pó, as carpetes, os peluches. Então, nós temos que evitar todas essas coisas para que o doente que tenha a doença não tenha muitas crises de agudização. Portanto, não tem cura, mas pode ser controlada.
e essa pessoa pode levar a sua vida normal quando estiver bem controlada. Para isso, o que é que tem que fazer? Medicação, ser uma pessoa bem regrada do ponto de vista de tudo, do consumo de álcool, do ponto de vista de alimentação. Preferência é não consumir álcool. Não consumir álcool. Eu digo sempre, álcool não faz falta. O que faz falta é uma alimentação equilibrada e saudável. Equilibrada e saudável, exatamente. E ter esse cuidado de fazer a medicação, as consultas, sempre na altura que tem que fazer as suas consultas, terá de ir à consulta. E, portanto, se tiver em atenção todas essas medidas, sim, o doente fica tranquilo. Estável. Fica tranquilo. Muito bem. Doutora, aqueles casos, não é, de pessoas que tiveram a crise quando crianças, mas fizeram ali tomaram algumas medidas preventivas, como a natação, e depois deixaram principalmente de usar a bomba. Existe ou depois a doença retorna? Pode retornar. O que existe aqui, temos muitos casos desses, é que quando mais jovens, crianças têm as manifestações da doença, muitas idas às unidades hospitalares com muita dificuldade respiratória, e depois, quando ficam um bocadinho mais crescidos, têm um período de estabilidade. Mas quando atingem ali a adolescência, a juventude, por qualquer motivo, ou porque tem exposição a algum fator descompensador, ele retorna tudo de novo. Sim. Por isso é que nós estamos aqui a dizer que ela não tem cura. Ela pode ficar num período de estabilidade, né, com medicação ou sem medicação, mas depois, por algum motivo, porque teve exposição, por exemplo, a um xeotóxico, a muito fumo, por exemplo, algum pelo de animais. Sim, teve alguma reação alérgica alguma coisa, Sim. Então tem essa exacerbação da doença de base. Por isso é que nós estamos aqui a dizer que ela não tem cura, ela fica controlada, fica... Como se diz na gíria, ela não para, dá um tempo. Dá um tempinho, exatamente. Mas muito bem, doutora. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas vamos agora a um curto intervalo. Visite as nossas redes sociais, deixe as suas questões que a doutora Ofélia vai responder e volte conosco. Estamos de volta, juntou-se a nós agora, ainda bem, porque estamos a falar sobre asma brônquica e a doutora Ofélia Sachicola está aqui a tirar todas as dúvidas. Nós já falamos aqui, não é, doutora, sobre os fatores predisponíveis. Como é que se diz, doutora? Predisponentes. Pois é isso, predisponentes, aprendi. Predisponentes, fatores de riscos, enfim. Agora vamos ao nosso quadro Doutor Responde, porque os nossos telespectadores têm perguntas a fazer e a doutora vai responder. A vossa atenção. Josimar Garcia é meu nome. Doutor, eu gostaria de saber quais são as causas da asma brônquica. Quais as causas, doutora? Não temos uma causa identificada. Não podemos dizer que a causa da asma, por exemplo, é uma bactéria, é um vírus, é um parasita. São vários fatores, como nós já referimos aqui, que podem predispor essa pessoa a desenvolver a asma. E o principal deles é a predisposição genética, ou seja, uma história familiar de asma, ou seja, um pai, a mãe, os avós do lado paterno ou do lado materno que já têm uma história familiar, portanto um registro já familiar, e que pode predispor essa criança ou esse indivíduo a ter a asma. Mas um fator assim identificado, não. Ainda não. Então vamos à segunda pergunta. Sim, senhora. Alexandre André. Doutor, gostaria de saber qual é o tratamento para asma brônquica. Qual o tratamento? Nossa. Muito bem. Lembrar que nós não passamos receitas. Sim, senhora. O tratamento normalmente, e nós já fizemos referência aqui, é por meio de inaladores. Eu até nem gosto muito do termo bombinhas. Sim. Pronto, são os inaladores que nós usamos e que no interior do inalador
temos sempre um fármaco broncodilatador e um corticoide ou um anti-inflamatório. Essa combinação é que vai fazer com que haja redução, né, da inflamação a nível das vias respiratórias e vai permitir o doente respirar melhor. Portanto, o diagnóstico, o tratamento é fácil, é uma coisa que podemos fazer no dia a dia. Podemos acrescentar hábitos saudáveis, exercícios físicos, sempre, alimentação, ingestão de água. Exatamente. E dormir bastante. Também, com certeza. Muito bem. Temos uma última questão, doutora. Doutor, qual é a diferença entre asma e asma brônquica? Doutor, e quais são os sintomas da asma? Pronto, fechamos. Qual a diferença entre asma e asma brônquica e quais os sintomas? Não existe diferença. Não existe diferença entre uma coisa e outra. A asma é a asma brônquica, é igual, né? Só que uns utilizam o termo só asma e algumas pessoas preferem dizer asma brônquica, mas é tudo a mesma coisa. Em relação à segunda questão, à última questão, os doentes que têm asma, né, que têm o diagnóstico de asma, vão ter um quadro de uma dor torácica ou uma sensação de opressão torácica, vão ter dificuldade em respirar, vão se cansar facilmente e, por vezes, até são doentes que a única manifestação é uma tosse crônica, ou seja, uma tosse que dura muito tempo. E muitas vezes esses doentes também são confundidos com doentes com tuberculose. Por quê? Porque têm uma tosse com uma duração superior a 4 semanas e até chegarem a um pneumologista ou a um médico de clínico geral que perceba um bocadinho do assunto, pode passar por alguns tratamentos, inclusive de tratamento com antibióticos, antibacilares, quando na verdade não tem nada a ver. Muito bem, doutora. Quer dizer que também, em parte, corremos um risco. Exatamente. Porque a sintomatologia respiratória muitas vezes é muito semelhante a quem tem uma doença infecciosa como a tuberculose. E se, por exemplo, calha em mão de pessoa que não está muito bem treinada, e isso acontece, pronto. Por isso é que existem as especialidades. Sim. E vão fazer um diagnóstico, faz-se um diagnóstico errado, fazemos um tratamento errado e a pessoa não melhora. Portanto, até chegar à nossa mão, a mão do pneumologista ou a mão de alguém que conheça, leva um bocadinho de tempo e já terá feito vários tratamentos sem sucesso. Muito bem, doutora. Temos aqui umas questões, desta vez no grupo do WhatsApp. A Sidónia Fredina pergunta o seguinte: asma brônquica tem cura? E quais as formas de prevenção desta patologia? Ok. A asma brônquica não tem cura, não temos cura. O que nós temos, já referimos durante o nosso programa, o que nós temos é um controle que se faz da doença, mas cura definitiva não temos. Definitivamente não existe cura. E prevenção? Prevenção. A prevenção que existe a prevenção para a asma não é para que a doença não apareça, a prevenção é para que o doente não tenha várias crises de agudização. E então, neste quesito, o que é que o doente tem que fazer? A pessoa tem que fazer? Evitar contacto com os aeroalergênios. Portanto, tudo aquilo que o doente sabe que lhe faz mal e vai provocar algum tipo de manifestação tem que evitar. Ou, né, muito pó, lugares com muito pó, os pelos de animais. Alguns fármacos, por exemplo, também podem desencadear agudizações do quadro de asma. E, portanto, são vários fatores que os doentes têm que terem atenção. Alguns alimentos, por exemplo, os enlatados, marisco, o próprio chocolate. Há pessoas que basta ter contato com isso, começam a desenvolver uma reação alérgica e depois também tem alguma manifestação do ponto de vista respiratório. Muito bem, doutora. Temos mais uma, que é do Otoniel. Pergunta o seguinte: em relação à estatística, ele quer saber sobre a estatística de crianças com asma brônquica. Bem, não seria a pessoa ideal para responder isso, porque eu vejo asma em adultos, mas eu sei que existem muitos casos de asma, sim. Os colegas da pediatria, com certeza, que haviam de dar melhores informações do que eu, mas eu sei que existem muitos casos, sim, senhor. Em adultos, eu já disse, já referi, constitui uma das principais causas de consultas na nossa unidade hospitalar. Muito bem, doutora. Nós vamos agradecer a si por ter participado, deixado as tuas perguntas e continue também pelas nossas redes sociais, ok? Deixe as suas perguntas e nós vamos aqui dar resposta. Doutora Ofélia,
Quais poderiam ser as medidas que nós, ou seja, como é que deve ser a relação, não é, dentro de casa dos pacientes, ou seja, dos pacientes não, dos parentes de uma pessoa com asma brônquica? Como é que estes devem se comportar? Ao contrário de algumas doenças, a asma brônquica, nós não precisamos de ter um cuidado especial, por exemplo, do ponto de vista de isolamento dessa pessoa que tem o diagnóstico, porque ela não é uma doença que seja transmissível. Ele tem uma doença respiratória sim, mas é uma doença inflamatória que é crônica, mas não é transmissível. Então, a participação da família, qual é que deve ser? É ajudar esta pessoa na gestão da própria doença. Por exemplo, já sabemos que se essa pessoa tiver contato, ou, por exemplo, estiver num ambiente onde haja muito pó, um cheiro muito forte de alguma coisa, vai desencadear quadros de agudização. Então, a família tem que contribuir no sentido de manter esse ambiente, essa casa limpa, arejada. São todos partícipes. São todos partícipes na gestão da própria doença. Garantir, por exemplo, que esse doente faça a medicação todos os dias. Garantir que esse doente vá à consulta nos dias marcados. Garantir que esse doente, por exemplo, tenha uma alimentação equilibrada, regrada, hidratação. Então, essa é a participação que nós, enquanto profissionais, queremos de pessoas que tenham doentes com asma. Mas não existe essa coisa de, por exemplo, separar os pratos, separar os talheres, os copos. Não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, dormir em um quarto separado ou mudar os lençóis da cama, porque é completamente diferente o tratamento desta pessoa é completamente diferente do tratamento de uma pessoa, por exemplo, que tenha um diagnóstico de tuberculose, que é uma doença infecciosa e é transmissível. No caso da asma, não tem nada a ver. Muito bem, doutora. Vamos dar uma chega. Asma brônquica e gestação. Como é que se comporta a mulher? Porque só a gestação em si já deixa aquela respiração ofegante. Sim, senhora. E como é que deve ser o cuidado de uma mulher caso ela venha a ter ou que seja doente de asma brônquica? Na verdade, não difere muito daquela pessoa que não esteja grávida, né? A doente asmática e que esteja em estado de gestação terá de ter os mesmos cuidados daquela pessoa que não está em estado de gestação. É fazer a medicação. Portanto, a partir do momento que se faz o diagnóstico, normalmente já são pessoas que já têm o diagnóstico prévio da asma e com toda essa alteração hormonal que existe em termos de gestação, normalmente as manifestações da asma começam a vir ao de cima. E então, nessa altura, o que nós aconselhamos é mesmo em consultar o médico obstetra ou o médico pneumologista para que faça então uma adaptação ou um ajuste no tratamento que essa pessoa está a fazer. Mas os cuidados continuam a ser os mesmos que aquela pessoa que não tem asma, que não esteja com a patologia. Exatamente. Muito bem, doutora. Há alguma alimentação, recomendação específica que não seja só o inalador para estas doenças, estes doentes? Doentes, não. Naqueles doentes, por exemplo, que nós sabemos que têm alergias a alguma alimentação específica, nós desaconselhamos o uso desses alimentos. Mas, de forma geral, se essa pessoa... Porque nem todo doente asmático é atópico, nem todo doente asmático é alérgico. Existem pessoas que são asmáticas, mas não têm alergias. E então, naquelas pessoas que não têm alergias, não tem nenhuma contraindicação, ou seja, podem consumir um bocadinho de tudo. Mas naquelas pessoas que têm asma associada às alergias, nós o que normalmente fazemos é... Existe um teste, que são os testes cutâneos alérgicos, e nós vamos dosear ou ver a que tipo de alimentos é que essa pessoa é alérgica. Então, a partir dali, nós já sabemos, por exemplo, essa pessoa não pode consumir o chocolate, não pode consumir o peixe. Nenhum tipo de chocolate não, mas acho que são específicos, tem alguns, não são todos. O peixe, por exemplo, marisco, né? Os enlatados. Então, nós vamos desaconselhar essa pessoa a usar esse tipo de alimentos, porque sempre que ele usar, vai ter a reação alérgica. Exatamente. Muito bem, doutora. Conselhos
Conselhos para os nossos telespectadores? Estamos a chegar ao fim. Exatamente. O nosso conselho continua a ser o mesmo. As pessoas têm que ter um estilo de vida equilibrado, porque só a partir dali nós evitamos o surgimento de muitas patologias e naqueles que já têm as doenças diagnosticadas, evitamos várias crises de agudização. Então, no caso específico da asma, se você, telespectador, é asmático, o que nós aconselhamos é estilo de vida saudável, regrado, cumprimento estrito da medicação, certo? E depois fazer as visitas ao médico sempre que necessário, porque o que acontece aos nossos doentes é que eles fazem uma visita, são medicados, depois sentem-se bem, sentem-se melhores e não mais voltam. Não mais voltam. Ou seja, já estou bom, estou curado. Exatamente. E quando voltam, já estão em estado avançado. Exatamente. Então é isso que nós não queremos. Nós queremos é que as pessoas estejam bem, apesar dos diagnósticos da doença, e é possível ser um doente asmático e levar uma vida normal. Doutora, lembrei-me de algo. Há tempo de vida para estas pessoas? A anemia falciforme tinha, não sei se continua, acho que agora é até os 45 anos. Para a asma tem? Não, senhora. Muito não tem, bem. não existe nenhum tipo de limitação para o doente com asma. E é um dado curioso, é difícil doentes asmáticos, por exemplo, morrerem por asma. Normalmente são outras patologias que levam esse doente a óbito, porque a asma normalmente não evolui com um óbito. Só em casos muito específicos mesmo é que isso acontece. E graças a Deus, claro. Graças a Deus mesmo, doutora. Muito obrigada por ter estado conosco e manter este consultório aberto. Eu que agradeço. Eu agradeço a si também por fazer com que as nossas consultas aconteçam todos os dias. Nós estamos nas redes sociais, visite as nossas redes sociais, Rede Girassol Angola. Temos a nossa página no YouTube, o nosso portal giranoticias.com e lembre-se, o cuidado com a saúde é um ato de amor que se multiplica a cada vida tocada. E já sabe que Naiolo Silva Comunica também está nas redes sociais. Nós estamos também nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da ADS TV. Hoje encerramos o nosso consultório. Amanhã estamos de volta. Até já.